Na edição da UFRJ em Vídeo dessa semana, você vai ver um especial sobre os 60 anos da Faculdade de Farmácia. Conheça um pouco da história desse curso. Confira também o que é ser farmacêutico nos dias de hoje. Agora, na UFRJ em Vídeo. No passado não havia farmácia, nem botica, nem farmacêutico. E sim, eram pessoas mal preparadas que vendiam plantas medicinais nos povoados. Então eles vendiam sem conhecimento de botânica, chamavam esses homens que vendiam nas portas de mascates. Esses mascates então começavam a vender plantas que não eram verdadeiras. Aí começou uma reclamação do povoado, foi necessário que o imperador pusesse uma barreira nesse assunto. E foi quando então foi criado uns cursos de preparação das pessoas, se somente os habilitados pudessem negociar sobre plantas. A Faculdade de Farmácia ela foi criada em 1832, 3 de outubro de 1832, junto com um curso de medicina, e ao longo desses anos ela tem dado uma contribuição importante para a história da farmácia no Brasil. Ela nasceu junto à Faculdade de Medicina, mas isso não era uma característica do Brasil, isso é uma característica da época. Então, em Portugal, em todos os outros países, na França, a Faculdade de Farmácia ela nascia junto à Faculdade de Medicina. Separou a Faculdade de Farmácia da Medicina, não funcionando ainda no mesmo prédio, mas com diretorias diferentes, cada uma com a sua diretoria. A primeira ata que nós temos, o registro, é de 1947, quando o primeiro diretor, o professor Mário Taveiras, se tornou o primeiro diretor da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Antigamente, levando os alunos, e eu visitava as empresas, indústrias farmacêuticas, eu verificava que o quantitativo, o número de químicos empregados na empresa era bem maior naquela época do que de farmacêutico. Farmacêutico tinha que ter o responsável técnico e tinha, mas no controle de qualidade, onde fazia as análises dos fármacos, dos produtos que eram produzidos, tinha uma quantidade grande de químicos. Até que com a reforma que houve no currículo farmacêutico, houve uma reforma profunda em que a formação do farmacêutico avançou de uma maneira extraordinária. Eu acho que o profissional farmacêutico ele tem um perfil de atuação muito maior, porque ao longo desses quase dois séculos de consolidação da sua estrutura curricular, ele conseguiu unir de forma magistral a química e a biologia. E junto a química e a biologia com as ciências farmacêuticas, formou um profissional que o habilita a trabalhar, o único, como profissional do medicamento. Acho que o destaque do curso de farmácia começa pelo aluno, porque o conhecimento que os alunos de farmácia têm, ou seja, a formação, a sua grade curricular, ela abrange não só a área da saúde como a área tecnológica. E isso faz do aluno um aluno completo, E por que não dizer um profissional completo? Então, o farmacêutico ele pode atuar em diferentes áreas. O químico estuda, vamos dizer, a fórmula, a estrutura de uma molécula. Já o farmacêutico se aprofunda no mecanismo de ação desse medicamento, desse fármaco, como ele funciona no organismo. É isso que avançou. Hoje eu vou a um laboratório, quase todos são farmacêuticos, pouquíssimos químicos, por causa da formação, da mudança do currículo. Ela começou com a necessidade de ofertar estágio para os alunos, porque os alunos tinham dificuldade de completar a sua formação. Quando o diretor, o professor Nuno Álvares Pereira, começou, eu era vice-diretor dele, começamos a pensar de montar uma farmácia escola, uma farmácia padrão, onde servisse de treinamento dos alunos e atendesse a população
a preços reduzidíssimos. Era o aspecto social. O meio produtivo, ele na época, há 20 anos atrás, não oferecia locais com a qualidade que nós achávamos que deveria existir para que fosse aprovado que o aluno desenvolvesse seu estágio curricular. Cada aluno cá fora tinha um preceptor diferente, um conhecia mais que o outro o assunto, então ensinava mais ou menos, mas lá dentro da escola é o professor, o próprio docente que está lá dirigindo e manipulando, orientando a manipulação com os alunos. Os estudantes nossos dentro da farmácia escola estão lá manipulando medicamento, preparando medicamento, estudando reações adversas, estudando o uso racional do medicamento e principalmente os professores estão dando exemplos para eles de formação ética, de como levar a informação do medicamento ao paciente. Serve como campo de atuação e de aprendizado para o profissional farmacêutico, tanto de graduação como pós-graduação, porque lá são testadas novas formulações. Se você tem um medicamento, por exemplo, que tem um sabor muito ruim, um sabor que não é agradável, mas o medicamento ele tem um baixo custo, e se esse medicamento ele é ministrado para crianças, ele pode abandonar o quê? Toda a etapa do processo de tratamento. Então, qual uma maneira de você contornar isso? É você fazer uma nova formulação que torne aquele medicamento mais palatável. Então, isso é feito corriqueiramente dentro da faculdade de farmácia, de forma que você possa ter um medicamento de baixo custo e é agradável, por exemplo, a criança ou idoso que rejeitaria ele na sua forma original. Dentro da farmácia escola, nós temos a disciplina de estágio supervisionado, né, que faz parte da grade curricular, né, do curso de farmácia. Então, essa disciplina é ministrada dentro dos laboratórios da farmácia escola. E ao longo desses anos, nós fomos aprimorando, a nossa farmácia foi crescendo na tríade da universidade, no ensino, na pesquisa e na extensão. Devo dizer que no primeiro mês que inauguramos a farmácia, há muitos anos, 20 anos atrás, ela atendeu um mês todo uma receita. Uma prescrição em 30 dias, na inauguração, ninguém conhecia. Hoje, ela está, acho que na casa dos 400 ou 500 por dia. Por que uma farmácia escola é tão importante com manipulação e que tem esse conceito? Porque quando você forma um profissional de saúde, ele vai para o mercado de trabalho com essa concepção ética. A ética está no bojo do Conselho Regional de Farmácia, dos conselhos. Conselho, então, sai em campo para verificar o andamento do profissional, o exercício profissional de cada farmacêutico. A postura das faculdades é exatamente de mostrar o papel do farmacêutico em termos de como o medicamento deve ser tratado, de como ele é manipulado, de como ele é produzido, manufaturado, de como ele deve ser utilizado. Eu acho que a gente pode resumir dizendo assim, que todos nós nos pautamos por uma conduta ética, seja ela, né, na questão, no lidar com o aluno, de mostrar para ele a importância dessa conduta e também da importância não só no lidar com o colega, né, de trabalho, como também se ele for um dia dono de algum estabelecimento como empresário, ele como empresário com o seu funcionário. Na época em que a farmácia escola surgiu, a farmácia universitária, uma farmácia com manipulação, era um momento que estava tendo aquele boom, aquela explosão de farmácias com manipulação. O que é a farmácia com manipulação? Ela vai manipular uma substância de acordo com a sua necessidade. Porque o medicamento que está no mercado, ele tem uma dosagem padrão. E na farmácia com manipulação, essa dosagem ela é feita de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Principalmente para medicamentos que são de pouco uso no mercado, onde não existe, por exemplo, interesse da indústria farmacêutica em produzir, onde, por exemplo, também o paciente necessite de um medicamento fracionado que não encontra no mercado naquela concentração que ele necessita para o seu tratamento.
E mais importante, a um custo muito mais baixo do que o medicamento que está no mercado. Quando o produto é manipulado, eu preciso de um medicamento e levo até a farmácia para manipular, ele é personalizado. Uma terapêutica é chamada alopática, é alopatia. A outra terapêutica que se usa muito, a homeopatia, homeopática. Então são dois tratamentos distintos que para atingir o mesmo objetivo, tratamento de doença. Agora, então, foram criadas farmácias alopáticas, entendeu? Em que você usa o medicamento para combater os sintomas da doença. A homeopatia não segue esse caminho. Ela usa medicamentos, entendeu? Para provocar a doença. Quando você provoca, anula o efeito e a doença vai embora. Tudo é manipulação. Então você chama farmácia de manipulação alopática, farmácia de manipulação homeopática. Aí você pode ter as duas juntas, então, farmácia de manipulação alopática e homeopática. A gente está num momento, dentro da faculdade de farmácia, um momento de modificação de perfil do currículo farmacêutico, né, por conta das novas diretrizes curriculares. E a gente está mudando a grade curricular, né, mudando o currículo. A gente vai passar aí, espero que a partir do segundo semestre, para o novo currículo, com base nas diretrizes curriculares. O Ministério da Educação, através do Conselho Federal, aceitou uma proposta de uma alteração do currículo, porque o currículo até bem pouco tempo eu fazia o curso de farmacêutico e depois tinha 3 habilitações. Ou eu fazia análise clínica, indústria ou alimentos. Aquelas habilitações, indústria, análise clínica e alimentos, foram incorporadas ao currículo. Todos os alunos têm que estudar, para chamar do farmacêutico generalista. A princípio só seriam os 60 anos. No decorrer das nossas discussões, surgiu a ideia, né, da gente realizar o primeiro simpósio interno. Eu acho que foi um sucesso, ultrapassou as nossas expectativas. E, em paralelo, foi possível, né, homenagear os ex-diretores, desde 47 até 2006. Eu acho que eu não fiz mais do que a minha obrigação, não tinha nada, eu tinha que dar o máximo porque eu aceitei o cargo. Então eu não achava que tinha que ser o melhor, eu fiz a minha obrigação, era a minha obrigação. Medicamento só se deve usar o estritamente necessário. Alimento é outra coisa, alimento você tem que... Mas medicamento, ele é ótimo, mas não é para ficar tomando sempre, toda a vida, e sem indicação médica. Eu sou contra.